essa história aí do estelionato, tal, isso aí, o que é isso? Você falou de estelionato, não tem crime de estelionato ali. Aquilo o quê? Cara, sabe o que é o problema do jornalismo? O que aconteceu ali? Não, primeiro vamos resumir aqui. Você falou de estelionato. Nunca vi esse crime, nunca mexi com nada disso. Esse negócio de fornecer... Não, nunca fiz isso. Foi extinta a punibilidade. Uhum. Eu trabalhei com um pastor da igreja, eu consertava computadores e um belo dia eu sou chamado da delegacia, vou lá prestar um depoimento gigantesco e tomo um processo de 13 anos. Só isso. Fui condenado e foi extinta a punibilidade. Condenado pelo quê? Por ajudar ele. Só que eu não sabia que tinha crime ali. Eu estava consertando computadores. Entendi. Aí respondi por furto qualificado. Imagina, 13 anos arregaçando a minha vida. E esse é o problema. E esse pastor, tá onde? Não sei nada dele, assim. Depois de que aconteceu isso, nunca mais ouvi. Qual era? Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Lá de Goiás, lá de Goiânia. Tá vendo? Aqui você tem a oportunidade de explicar aquilo que está circulando na internet. E que tem tudo a ver com essa nova era de informação, que a informação está democratizada. Antigamente a gente ficava, né? Tinha coisa, por exemplo, que a gente ia botar aqui, né, se fosse... Você podia ter muito bem uma entrevista como a nossa aqui editada, e aqui a gente está em tempo real. Boa. Não tem problema nenhum. A gente vai falar do Brasil ainda hoje. Oi? A gente vai falar do Brasil ainda. Vamos falar. Bora. A gente vai voltar agora. Vai voltar agora para o Brasil. Vamos. Você escolheu o PROS, né? Sim. Por que você escolheu o PROS? Eu já te falei, né, antes da entrevista. Teve partidos que pediram 20 milhões de reais para eu sair candidato. Eu não estou de brincadeira. Não vi. Mesmo? É verdade. E esse é o problema. As pessoas, quando elas falam assim, vou me posicionar politicamente, alguém chega, pega um papelzinho com um dossiê e fala assim, toma aqui o dossiê, você vai escolher fazer isso? Eu quero te parabenizar, apesar que apareceu o programa da Márcia Goldsmith, não desvalorizando o trabalho. Não tem problema não. Apareceu. As pessoas chegam e falam, toma aqui o dossiê. Eu não estou nem aí para isso. Eu não paro de prosperar por causa disso, eu não paro de governar por causa disso. Eu sou uma pessoa que está pronta para tomar uma pedrada. Mas você é porque eu te perguntei do PROS porque você teve conversas com outros partidos. Vixe, com quantos partidos? Procurei, né? Conversa não, mas procurei uns 20 partidos. Uns 20 partidos. 33, uns 20. E desse que te pediu 20 milhões, foi só esse, não? Não, foram uns 3 partidos que pediu. 20 milhões é a média. Mas é tipo assim, a pessoa está buscando projeção. Eu falei, mas se você está pedindo dinheiro, eu vou entrar na política de jeito. Até que eu fiz um compromisso com o meu partido de não pegar fundo eleitoral. Uhum. Então, vou usar o limite da legislação do meu próprio recurso CPF e vou pedir para as pessoas ajudarem nessa campanha. O que você acabou de me dizer aqui é uma coisa que a gente costuma ouvir muito, e já mencionei aqui. Isso acontece, esse tipo de negociação que você não aceitou, ela acontece de forma recorrente. Não, é todo dia. Todo dia. Aí é preocupar ministério, preocupar secretaria. Eu não te falei, mas tem empresários que procuram você, no caso sou eu, né? Toma aqui, você quer quantos milhões? Vai custar quanto isso aí? Não, vai custar a cadeira X, não estamos vendendo nada aqui. Esse é o problema da política. Por exemplo, a questão da reeleição, a pessoa ela é de um jeito, quando ela parte para a reeleição, ela desconfigura o jogo inteiro. Por quê? Porque tem que ganhar. E para ganhar tem que vender o rim, tem que vender o coração, tem que vender tudo. A reeleição é um grande mal, porque o presidente atual está sempre trabalhando para ser reeleito. Isso, e gasta tipo 4 anos, 1 ano ele governa e tudo é para rampar para a reeleição. Esse é um problema, a democracia tem que trocar o poder. Então primeira coisa é mandar uma proposta para acabar com a reeleição? A reeleição é uma carta que o executivo tem na mão, que ele pode negociar a principal reforma de todas, que é a eleitoral. Então, o que você mudaria na lei eleitoral? A gente poderia parar de ter 4 anos e passar a ter 5, para a gente dar uma folga, porque de 2 em 2 anos, eleição com fundo eleitoral gasta 5 bilhões. Você é contra o fundo eleitoral? Não sou contra. Vamos lá. A gente tinha um cenário caótico, onde as empresas doavam, você já sabe o que aconteceu. Tinha presidente que tinha a conta com 400 milhões de reais só de um empresário. Não tô falando de 2, não. Então vamos acabar com essa imoralidade, vamos pegar o dinheiro público. Esse dinheiro, em tese, ele é para ser injetado na economia. Agora eu sou contra o que as pessoas fazem com o fundo eleitoral, diferente. Então a clareza que eu dou para todo mundo, inclusive meu advogado, Tássio está aí na escuta, a gente vai fazer isso no cartório. Eu não vou tocar em nenhum real do fundo eleitoral, prefiro perder a eleição. Então, sim, a realidade é... Tu tinha que ter ido para o Novo, então. O Novo já tem o Dávila lá. O Novo tem essa... O Dávila já está lá, e o Dávila é um bom homem.
né? Escritor, escreveu acho que 7 livros, eu escrevi 25. Ele é um bom nome. Só que é o seguinte, o dinheiro do fundo eleitoral, se ele for usado para potencializar a campanha, se as pessoas abrirem a mente, é um dinheiro que é colocado na economia e tudo bem. Agora, existe uma outra imoralidade, é o que fazem com esse dinheiro. Então, o compromisso meu enquanto pré-candidato, e possivelmente candidato, e possivelmente futuro presidente do país, eu não vou tocar nesse dinheiro. Se precisar de dinheiro, eu não vou agir com esse negócio de caixa 2. Vou falar um negócio para vocês. É um negócio insuportável esse tal de quero sentar na cadeira a qualquer custo. Eu não vou sentar a qualquer custo. Eu vou debater, vou para cima, não vou entrar nesse negócio de abuso de poder econômico. Eu posso pagar minha própria campanha sozinho, só que a legislação não permite. Tem que fazer vaquinha e tal. Por isso, eu odeio você, não ajude. Pablo, eu acredito em você, ajude com pouco se tiver na hora oportuna, não precisa agora também. Claro. Você se considera o quê? Um liberal? Como é que é? É o seguinte, tem os da esquerda, tem os da direita, tem os do centro, eu sou do alto. Eu não vou pegar rótulo de Revolução Francesa, eu acho que a gente já precisa virar essa página no Brasil. Você acha que o Estado, que tipo de papel o Estado tem que ter na sociedade? Ajudar principalmente os mais pobres, não atrapalhar os que têm estabilidade e não impedir os que gostam de produzir. Esse é o papel do Estado. Se os brasileiros entenderem o governalismo, quanto mais governalistas a gente tiver, menos o Estado tem que ser babado do povo. Só que a configuração, né, da redemocratização para cá é alienar as pessoas, alienar pelo estômago, alienar pelo cérebro, por paixões partidárias. O Brasil não vai para frente mais. A gente jogou uma década de crescimento no lixo. Sim. Quando a gente passou a redemocratização, o Brasil estava parado 3 décadas. Aí ele ficou enrolando, o Fernando Henrique entra, dá aquela alavancada. A gente deu um grande passo em uma década. Depois o Luiz entrou, pegou a explosão das commodities, o Brasil deu uma avançada. Dali do segundo governo para frente, a gente tem um problema sério, o Brasil não sai do lugar. Você é contra ou a favor de manter o teto de gasto, manter os... Eu, como empresário, pai de família, não faz sentido um governo não ter teto de gasto. Você tem que saber, as pessoas têm que saber controlar a receita e a despesa. E tem que aprender a usar, diminuir sempre a despesa e investir mais em custo. Você que não sabe, custo é aquele dinheiro que eu emprego e dá retorno, e despesa é aquele dinheiro que eu ponho e não volta nunca mais. Vou te dar um exemplo. Na saúde tem que ser dividida em 2 pernas. A perna número 1, né? Hoje não tem Ministério da Saúde, tem o Ministério da Doença. A gente coloca ali, de forma remediadora e não está fazendo nada pela saúde plena do país, para o brasileiro liberar endorfina, incentivar, recompensar. Então a gente tem que criar uma perna de custo, uma despesa para ir diminuindo a despesa do Estado hoje, né? E o que a gente tem que fazer? Se for fazer dívida, a gente tem que fazer dívida de alavancagem, né? Aonde a gente faz esse tipo de dívida? Para infraestrutura. O Brasil, para crescer muito, precisa de alguns trilhões. E o Brasil não está mostrando essa pujança para o mercado internacional. O atual presidente é definitivamente o presidente que menos fez viagens a cenas internacionais, parcerias, é o que menos fez. Então, isso não é um problema só nesses 4 anos, é um problema para os próximos 10. Então, a gente evitou bastante fazer negócios com outros países, seguiu nos 2 blocos econômicos que a gente está, que é o BRICS e o Mercosul, e nada disso fez a gente evoluir. Então, o Brasil, por exemplo, no BRICS, que está Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o país que menos cresceu de todos. O B do BRICS, que vem primeiro, é do Brasil, foi o que menos cresceu. A gente investiu pouco em infraestrutura, o governo atual, quando você for entrevistar ele, se ele tiver coragem de peitar você aqui, que eu duvido que ele venha, ele não vai dar conta de falar que assumiu uma obra dele. Ele está alegando que está terminando as obras do PT, né? Só que tem 20 mil obras paradas, com o orçamento aprovado. Sim. Então, se tem essas 20 mil, tem 100 mil projetos em andamento, né, para ir para a fase de obra, e o cara não cria nada, para onde a gente está indo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer hoje. Então, quem já teve a chance de ser presidente, tinha que tirar o extrato da gestão. O que você fez? Como que você entrou? Como você saiu? Alguém perguntou para mim numa entrevista, qual a nota que você dá para o Brasil, né, a gestão do atual presidente? Não precisa dar nota, tem as certificações. 2 dias de inflação é certificação de competência. Claro. 2 dias de desemprego Aí você pega, os próprios números já denunciam o tipo de governo. Se você fosse o Bolsonaro hoje, no meio dessa crise toda que a gente está vivendo, inflação, combustíveis, tem um impacto internacional em função da guerra, qual seria a tua postura? Você trocaria o presidente 4 vezes da Petrobras? Não. A Petrobras é uma empresa de energia e ela tem um monopólio.
O valor do combustível está atrelado a um programa chamado PPI, que vincula a nossa compra em relação a dólar de insumo. Não faz sentido a gente fazer isso. No governo da Dilma, o que ela fez? Ela tirou isso e quase quebrou a Petrobras. O Temer foi lá e colocou, e o Bolsonaro deu manutenção nisso. O que está acontecendo? Recorde de lucratividade na companhia. O que a gente tem que fazer? Vamos dar um salto de 10 anos e olhar quanto que a Petrobras vai valer daqui a 10 anos. Tem um pacto das montadoras mundiais que a partir de 2030 vão produzir carros elétricos. Então, vamos lá. Daqui a 10 anos, o fóssil, né, o combustível fóssil, vai ter uma queda. Então, a gente precisa se antecipar como povo para fazer essa empresa ser vendida, senão a gente vai vender ela a 10% do valor de mercado. Sim. O que é o problema? Existe um invólucro em cima de privatização, como se fosse algo ruim, né? Eu vivi numa companhia de telecomunicação, né, onde teve privatização, que evoluiu a comunicação do país. Resultado da privatização. Então, o que eu faria? Aumentaria a produção. A gente precisa, né, de quebrar o ego, né, dos poderes, precisa de baixar esse ar de golpe, esse ar de não confio em você, esse ar de estamos todos um contra os outros. Tem que ter harmonia, tem que ter um pacto social, mas se a gente não aumentar a produtividade, você sabe por que a resposta do brasileiro hoje está apontando o Lula em primeiro lugar? Porque o Lula é o candidato da esperança. Está lá na venda de gás hoje, 10% do salário a pessoa gasta comprando um gás. Tem uma placa que me chamou muita atenção. Na época do ladrão, o gás era R$60. Na época do honesto, ele é 160. Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão desesperadas. Eu nunca vi, nenhuma vez na história do Brasil, uma pessoa que saiu de gás para cozinhar com lenha. Oh, peraí, só um pouquinho, vamos discutir o Brasil. Agora, eu mostrei seus vídeos aqui, você é uma pessoa cheia de coisa. Acha um santo que não tenha tido problema ou envolvido em polêmica. O problema é que a gente não olha para trás, a gente tem que olhar para frente. Pelo teu posicionamento, então você defende a privatização dessas estatais todas, ou não? Não falei só de Petrobras. Só de Petrobras? Não, a Eletrobras, agora o TCU acabou de aprovar, isso, né, que tem viabilidade. O que é bom você que às vezes não entende e fica de fora? Porque eu, enquanto povo, cidadão, sem entender disso, eu sou contra, como povo. Sim. Nosso bem nacional, grande Petrobras. Eu não quero. Só que para pensar, por que combustível está R$10? Sendo que a empresa está super em alta em lucratividade, né, distribuindo dividendo para todo mundo. É uma empresa de economia mista, que o majoritário é o governo e não para presidente lá, né, porque o presidente nenhum quer aceitar esse negócio de controle de preço. Ou você tira o PPI, ou que a Dilma fez e quase quebrou o país. País não, só a Petrobras por enquanto. Vamos entrar nesse tema agora. Então o que a gente tem que fazer? Você privatiza a Petrobras, ela não está no pico mais e ela não vai voltar para o pico. Petrobras já foi a empresa mais valiosa de energia do mundo. Se a gente tivesse vendido ela no pico, que é o normal de se vender empresa, só que não é culturalmente aqui no país, né? A gente não tem isso. Ela não vai voltar ao pico nunca mais, só que ela tem um declínio já programado para 2030, daqui para lá. Quando a gente vende isso, a gente coloca dinheiro no caixa, a gente abre livre concorrência, e por concorrência isso vai diminuir. Aconteceu na telecomunicação, nas empresas de energia. Por exemplo, eu dormi numa fila com meu pai para comprar um telefone público, um telefone particular. Na Tele Goiás, na época do sistema Telebrás. A linha. Hoje você pede uma linha de graça. Né? Tem um plano lá para Azul, não sei se ele está vigente ainda. Você paga lá R$19 e liga, cancela e acabou. Hoje deve cancelar mais de 150 mil telefones fixos por mês só em uma companhia dessas telecomunicações. Só que na questão da telecomunicação, você, quando fez essa privatização, você dividiu o setor em vários lotes, né? Dividiu o país em vários lotes. E pode fazer isso também na Petrobras. Porque o grande problema de você privatizar um monopólio é transformar isso num monopólio privado. Não pode fazer isso. Isso não é que eu sou contra. Isso é terrível para o país. Não continua monopólio e não pode ter dinheiro estrangeiro. Quando o Fernando Henrique doou a Vale do Rio Doce, e eu falo doou porque ele vendeu ela por 0,2% do valor de equity dela, ele vendeu pelo valor das ações dela na época, o brasileiro não entendia disso, só pode, não é possível. Né? Ele vendeu ela por 3 bi de dólar, sendo que ela tinha de reserva declarada 300 bilhões de dólares, sendo que hoje, analisando o equity da companhia na época, é 2 trilhões de dólares. Olha para você ver, ele vendeu ela por 3 bi de dólar, por um pedaço de pão. Ele não vendeu ela, ele doou ela. Aquela doação deixou a empresa o governo com algumas ações de ouro, ou seja, não dá para eles, o grupo econômico privado, fazer o que quer também da companhia, que ela é de interesse nacional. Só que, infelizmente, o Cardoso, você doou,
Isso foi muito ruim para o país, que a gente perdeu uma reserva de 2 tri de equity. Às vezes você está assistindo e não sabe o que é equity, é o que a gente usa no mercado para valorar a perenidade, né? A distância que tem de reserva de uma empresa, por exemplo, um McDonald's da vida. Você não avalia o que ela fatura hoje, é a curva que ela vai continuar crescendo. Só que no caso da Vale, tinha reserva declarada e coisas que a gente deu como povo. A gente não pode fazer isso com a Petrobras. Mas lembra de uma coisa, os 3 pontos da Petrobras. Já foi pico, nunca mais será. Uhum. Ela está sob um controle de alta lucratividade, ou você escolhe. Não tem esse meio termo. Uhum. Se entra no controle de preço, você vai fazer o que a Dilma fez com ela, jogar ela no chão. Então você precisa liberar ela e fracionar do jeito que você falou. A gente precisa fazer isso para a gasolina cair para 3. Se a tecnologia ela acender a questão de carro a bateria, eu tenho carro a bateria. Só que se hoje o Brasil falar assim, nós vamos aumentar, vamos colocar pelo menos 10% dos carros elétricos. Eu não sei se você sabe, a gente precisa dobrar a energia do país. Então vai mais um assunto que a gente precisa discutir. Claro. Então não é só vender Petrobras, não é só os próximos 10 anos mexer com isso, tem que mexer na matriz energética. O Elon Musk esteve aqui. Aí todo mundo, ele vai conectar as escolas. Ele estava fechando um contrato, né, fazendo usinas de energia solar aqui na Amazônia. Isso não foi declarado, mas eu tive acesso a isso. Ele, mó legal, brigadão, Elon Musk. Ninguém vem aqui de graça. Gasta $100 mil para pegar aquele jato dele lá e vir aqui. Ele veio, apoiou, nós vamos rastrear a Amazônia, o trem mais bonito do mundo. Só que ele está fazendo o quê? Ele está de olho no nióbio, que a gente vende a preço de banana ou de barril de petróleo, sendo que a gente tem 95% da reserva mundial. E aí você olha, você como brasileiro, você tem que ficar intrigado com isso. Você olha quem que põe preço no nióbio, sendo que a gente é dono do nióbio mundial, praticamente. Tem 2, 3 países que tem o restante dos 5%. A Bolsa de Metais de Londres. Aí quando você olha para isso, você fala, não, tem alguma coisa errada. Quem tem que pôr o preço é a gente. A gente vende tanta coisa aqui nesse país, e as pessoas olham para nós como se fossem aqueles índios do passado. Então vamos trocar aqui, me dá isso aqui para eu fazer telescópio, para eu fazer bateria, para eu fazer satélite. Me dá a internet para 19 mil escolas e... Esse é o lance, cara. Vocês olham para o noticiário. Agora é o seguinte, eu sou da hora, cheio de defeito, mas eu sou apaixonado pelo país. Eu faço um compromisso com vocês de não tocar no dinheiro público para benefício próprio, nem para defender criminoso nenhum da minha família. Aí que tá o lance. Ah, não, a gente quer uma pessoa perfeita. Tem que achar essa pessoa, não sei onde ela tá.